Se Jesus era Deus, para quem ele orava? Essa pergunta atravessa o tempo, incomoda ateus, confunde religiosos e faz qualquer pessoa, mesmo quem nunca abriu uma Bíblia, parar e pensar. E quando pensamos nela com calma, percebemos que o mistério não está na resposta. O mistério está no que essa resposta revela sobre Deus. Porque se Jesus é Deus, como afirmamos, pregamos e cantamos, então por que ele se ajoelhava? Por que ele levantava os olhos aos céus? Por que ele buscava o silêncio? Por que ele falava com alguém a quem chamava de Pai? E principalmente, por que ele orava tanto? Hoje, essa pergunta não vai ser respondida apenas com teologia. Vai ser respondida com revelação, com profundidade, com clareza espiritual e com uma verdade que talvez transforme sua maneira de enxergar Deus e sua maneira de orar. Jesus não veio ao mundo apenas para morrer na cruz. Isso é poderoso, mas não é tudo. Ele veio para mostrar quem Deus é. Ele veio revelar o Pai em cada gesto, cada olhar, cada palavra, cada cuidado. Quando curava, mostrava a compaixão do Pai. Quando ensinava, mostrava a sabedoria do Pai. Quando confrontava religiosos, mostrava a justiça do Pai. E quando orava, mostrava a dependência perfeita do Filho. Mas aqui começa o que chamamos de mistério divino. Jesus não era apenas um homem, ele era Deus encarnado. E o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Era o Criador caminhando em meio às criaturas. Era o autor da vida respirando o ar do mundo caído. Era a própria luz andando em um planeta que preferia a escuridão. Então, por que orava? Porque Jesus veio como Deus, mas escolheu viver como homem. Ele assumiu nossas limitações, sentiu fome, cansaço, tristeza, angústia, carregou o peso emocional e espiritual que qualquer ser humano carrega. E por causa disso, ele fez exatamente o que um humano perfeito faria. Ele orou. Jesus não orava para ficar mais espiritual, não orava porque tinha dúvidas, não orava para convencer Deus. Ele orava para nos mostrar que a força do céu flui através da oração. Quando Jesus se retirava para lugares solitários, ele não buscava isolamento, ele buscava profundidade. O mundo fala alto, mas Deus fala no silêncio. A oração não era fuga, era alinhamento. Não era rotina, era relacionamento. Não era obrigação, era respirar Deus. E aqui está uma das verdades mais lindas do Evangelho. Jesus não orava porque precisava ser fortalecido. Ele orava porque queria nos ensinar como ser fortalecidos. Mas existe algo ainda mais profundo. Jesus não orava para alguém superior. Ele orava dentro de um mistério que chamamos de Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três deuses. São um único Deus revelado em três pessoas. E dentro da Trindade existe amor, comunhão, unidade, relação eterna. Quando Jesus orava, ele estava se movendo dentro dessa comunhão e revelando ao mundo: eu e o Pai somos um, e eu quero que vocês sejam um conosco. A oração não mostrava inferioridade, mostrava relação, mostrava intimidade, mostrava um Deus que não reina distante, mas se relaciona. E talvez essa seja a parte mais impactante. Jesus orava para nos mostrar que um relacionamento vivo com Deus é possível para nós também. Ele não orava para ser exemplo religioso, orava para nos puxar para dentro da mesma comunhão que ele tinha com o Pai. Agora pense nisso. Se Jesus, Deus encarnado, se ajoelhava, se ele buscava o Pai, se ele se retirava para ouvir a voz do céu, como nós tentamos viver sem isso? Se o Deus perfeito orava, por que nós, imperfeitos, insistimos em enfrentar a vida sem oração? Jesus orava antes de tomar decisões importantes. Orava antes de milagres. Orava antes de enfrentar tentações. Orava antes de escolher discípulos. Orava antes da cruz. Orava para ensinar. Orava para descansar. Orava para se fortalecer. Orava para nos mostrar:
O Pai está sempre disponível, e é assim que se vive em comunhão com Ele. E então chegamos ao momento mais profundo de todos, no Getsêmani, o lugar onde Jesus não apenas orou, ele se derramou, ele suou sangue, ajoelhou-se, tremeu, sentiu a alma angustiada até a morte, e mesmo assim ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. Porque oração é isso, é entrega, é confiança, é rendição, é descanso, é refúgio, é o lugar onde a alma encontra o Pai. E é por isso que o inimigo luta tanto para você não orar. Porque quando você ora, você se conecta à força que ele não consegue enfrentar. Se Jesus orou, é porque você também precisará orar. E ele te mostrou o caminho antes que você precisasse percorrê-lo. Agora respire fundo. Essa revelação não veio para tirar sua dúvida. Ela veio para reacender seu relacionamento com Deus. Porque Jesus não orava para alguém distante. Ele orava ao Pai que te ama, ao Pai que te acolhe, ao Pai que te chama, ao Pai que te escuta. E esse mesmo Pai é o Pai que Jesus te convidou a chamar de meu Pai. Agora que você compreendeu que Jesus não orava por fraqueza, mas por relacionamento, precisamos avançar para um ponto ainda mais profundo, um que quase ninguém pensa, mas transforma completamente a forma como vemos a fé. Jesus orava porque estava nos ensinando como o céu funciona. Ele não estava apenas revelando quem Deus é, ele estava revelando como Deus ama. E aqui está uma verdade que poucos percebem. Quando Jesus orava, ele não estava simplesmente falando, ele estava mostrando o caminho. Cada oração registrada nos evangelhos é um mapa do coração do Pai, um mapa da alma humana, um mapa da jornada espiritual. E quando você entende isso, percebe uma coisa poderosa. A oração de Jesus não era um ritual, era um ritmo de entrega, confiança, vulnerabilidade e intimidade. E agora você vai ver esse ritmo com uma clareza completamente nova. Primeiro, olhe para a oração no deserto. Aquele momento não foi apenas um teste espiritual. Foi Jesus mostrando que a tentação não se vence com força humana, mas com dependência divina. Quando Satanás ofereceu atalhos, Jesus respondeu com Escritura, porque a verdadeira guerra não é entre desejos, é entre vozes. E a oração silencia a voz errada para amplificar a voz certa. Depois, observe sua oração antes de escolher os discípulos. Ele passou a noite toda orando para tomar uma decisão. Isso nos ensina algo brutalmente prático. A pressa é inimiga do propósito. Jesus poderia escolher 12 homens pela lógica, pelo currículo, pela competência, mas ele escolheu pela direção do Pai. E isso muda tudo, porque quando uma decisão nasce da oração, ela carrega o céu junto. E então chegamos à oração no Monte da Transfiguração. Jesus sobe, ora, e sua glória é revelada. Nada sobrenatural acontece sem entrega. Nada profundo nasce sem busca. Nada espiritual se manifesta sem silêncio. A oração não muda apenas o ambiente, muda a realidade invisível ao redor da alma. Mas nenhuma oração de Jesus fala tão alto quanto a do Getsêmani. Ali, Jesus nos mostra o ápice da humanidade e o ápice da divindade. O Deus forte, tremendo, o Criador do universo, ajoelhado, a luz perfeita, envolta em angústia, o Salvador, suando sangue. E ainda assim, em meio ao maior peso que alguém já carregou, ele disse: seja feita a tua vontade. A oração de Jesus ali nos ensina que vencer não é não sentir. Vencer é não se render ao que você sente. É orar mesmo sem força. É se ajoelhar mesmo sem entender. É confiar mesmo quando tudo dói. É continuar mesmo quando tudo dentro de você quer parar. E então vem a oração na cruz, a mais profunda de todas. Jesus não orava para aliviar a dor do corpo, ele orava para revelar a verdade do Espírito. Pai, perdoa-lhes. Isso nos mostra que, mesmo quando o mundo é injusto, Deus não deixa de ser Pai.
Em tuas mãos entrego o meu espírito. Isso revela que mesmo quando tudo parece perdido, ainda existe descanso no Pai. Mas existe uma oração que quase ninguém percebe. Uma oração silenciosa, escondida, sem palavras. A oração após a ressurreição. Jesus aparece aos discípulos e o texto diz que ele soprou sobre eles o Espírito. Soprar. É oração na forma mais pura. É vida sendo transmitida. É Deus dizendo: eu estou aqui, dentro de vocês. E essa é a resposta final para a grande pergunta do vídeo. Jesus orava porque oração é relacionamento, é dependência, é amor. E porque ele queria te convidar para dentro desse mesmo relacionamento. Ele orava como Deus encarnado, mas amava como filho. E agora ele te chama para amar o Pai da mesma forma. Porque a oração não é sobre convencer Deus, é sobre conhecer Deus. Não é sobre mover o céu, é sobre mover o coração. Não é sobre pedir coisas, é sobre ser transformado. Se Jesus, o Deus eterno, orava, é porque a oração é a própria respiração da alma. Respire isso agora. Sinta essa revelação entrando dentro de você. A oração não é um ato religioso, é um laço, um vínculo, uma ponte entre o que você é e quem Deus é. E essa ponte está aberta agora, para você. E agora, depois de atravessar cada linha desse mistério, depois de enxergar Jesus não apenas como você imaginava, mas como ele realmente é. Talvez algo dentro de você tenha mudado. Talvez você ainda não tenha entendido tudo, mas sentiu. Sentiu que havia algo acontecendo no seu espírito enquanto ouvia cada palavra. E isso não é emoção, não é coincidência. É Deus te tocando. Porque quando você entende por que Jesus orava, você entende por que você precisa orar também. Você entende que oração não é obrigação, é pertencimento. Não é ritual, é relacionamento. Não é formalidade, é respiração da alma. Jesus não orou para ensinar religião. Ele orou para te ensinar intimidade. Ele orou para te mostrar onde a força nasce. Ele orou para te revelar que existe um Pai e que esse Pai também é seu. E talvez essa seja a parte que mais toca o coração. Jesus nunca quis ser o distante, o inalcançável, o Cristo intocável que você admira de longe. Ele queria ser o modelo da relação que você pode ter com Deus hoje. Ele queria que sua voz subisse ao Pai com a mesma confiança, com o mesmo amor, com a mesma entrega. Porque quando Jesus orava, ele estava abrindo um caminho para que você também pudesse orar. E agora, enquanto você ouve isto, talvez exista algum peso no seu peito que ninguém conhece, alguma luta silenciosa que você trava há meses, alguma oração que você já nem sabe mais como fazer, alguma palavra que ficou presa na garganta, porque a dor veio primeiro. Mas escute, o mesmo Deus que ouviu Jesus no deserto, o mesmo Deus que ouviu Jesus no Getsêmani, o mesmo Deus que ouviu Jesus na cruz, é o Deus que te ouve agora. Ele te escuta quando você fala. Ele te escuta quando você chora. Ele te escuta quando você não consegue dizer nada. E assim como Jesus se ajoelhava para falar com o Pai, você também pode se aproximar dele. Sem medo, sem culpa, sem vergonha, sem máscara. Porque a oração não é sobre ter as palavras certas, é sobre ter o coração sincero. E se essa mensagem tocou você de alguma forma, se alguma luz se acendeu dentro de você, se alguma resposta fez sentido, se alguma ferida começou a cicatrizar, permita-se expressar isso, não como ritual, não como costume, mas como verdade. Diga do seu jeito, no seu tempo, com suas palavras. Pai, obrigado por me lembrar que eu não oro sozinho. Isso já é suficiente. Deus escuta o que é verdadeiro, não o que é perfeito. E lembre-se, Jesus continua orando por você, continua te sustentando, continua te defendendo, continua te amando. E agora que você sabe para quem ele orava,
você também sabe quem te espera quando você ora. Se quiser, compartilhe nos comentários o que Deus te lembrou através dessa mensagem. Tem coisas que quando a gente divide, não diminuem, multiplicam. O que você escrever pode alcançar alguém que está precisando exatamente disso.